Na aula anterior, eu havia dito a vocês uma coisa que eu acho importante resgatar. A ABNT ela traz uma série de orientações a respeito de indicação de fontes, né? E esse conjunto integral de orientações, nós não precisamos dominá-lo por absoluto. Por que não? Porque a grande maioria daquilo que você realmente precisa, aquilo que é periódico constante, é um número muito reduzido de orientações que você vai precisar saber. Então a ideia aqui é nós tirarmos as dúvidas e esclarecermos aquilo que vocês precisam saber para efeito de eu diria quase 90, talvez, integral, né? Aí vai depender muito do tipo de fonte que vocês vão empregar, de conteúdo que vocês vão utilizar, da maneira como vocês vão explorar esse conteúdo, mas uma boa parte deles vocês vão utilizar em grande monta aquilo que a gente vai conversar hoje, tá bom? Bom, outra coisa que é importante destacar inicialmente é porque dedicar atenção especial a isso daqui, né? Muita gente acha burocrático, chato a seguir as orientações da ABNT. Eu diria que de todas as regras, essas que nós vamos considerar aqui são as mais importantes, embora a essência delas é que seja efetivamente importante, que é você indicar a fonte. E a importância ela se dá aqui por alguns pontos de vista. Eu diria que o primeiro deles, não exatamente considerando que exista uma hierarquia, mas há o aspecto de você estar indicando. Por que razão? Você vai indicar a fonte para permitir que o leitor saiba de onde você obteve a informação. E isso tem um desdobramento. Esse saber de onde você obteve tem um aspecto do ponto de vista jurídico, né? Porque afinal de contas vocês não podem incorrer no plágio, né? Há um combate bastante acirrado, né? Em âmbito nacional, eu diria até internacional, da prática do plágio. E se bem que um deslize metodológico não é sinônimo de plágio, são coisas distintas, né? Mas na medida em que você não indica corretamente uma fonte, você está sujeito a ser questionado eventualmente sobre o plágio. O segundo aspecto que eu diria que é ainda mais importante que o jurídico é você permitir que as pessoas tenham acesso à fonte para que elas possam dar continuidade às pesquisas e se aprofundar e conhecer mais aqueles aspectos que você tratou de forma mais pontual, né? Porque você escolheu um determinado conjunto de bibliografias, você extraiu alguns posicionamentos daquela bibliografia e você tem que dar oportunidade para o leitor do teu trabalho, se ele pretende pesquisar mais a respeito do assunto, ele saber de onde vem aquela informação e buscar mais informação então nas fontes que você consultou. Eu diria que esse é um dos pontos mais importantes, é o que mais se aproxima da lógica daquilo que a gente chama de cientificidade ou de qualidade científica de um trabalho, né? Existe um outro aspecto também de natureza científica que é o convencimento. Acho que esse é um ponto também importante resgatar. Na medida em que você realiza um trabalho científico, você está a todo instante desenvolvendo uma pesquisa onde você busca não só convencer e obter resultados que sejam confiáveis, né, mas que você possa demonstrar essa confiabilidade também para quem lê o teu trabalho, né? Então você traz uma afirmação lá e alguém pode lhe questionar, bom, mas como é que você afirma isso? O caminho mais imediato e mais instantâneo que existe em relação a isso, embora ele possa ser também questionado, que é o tal do argumento de autoridade, né? Porque quando eu coloco no trabalho, olha, isso funciona assim, isto é assim, e aí alguém questiona, bom, mas como é que você afirma isso? É porque fulano disse. Então a todo instante a gente está fazendo muito isso, certo? E se a gente avaliar isso com um pouquinho mais de critério, vai pensar assim, sim, mas porque o fulano disse é verdade? Né? Então não é exatamente essa lógica que a gente tem que ter como única para efeito de um desenvolvimento de uma pesquisa. É claro que se vários autores, há uma revisão bibliográfica densa, e muitos acabam demonstrando que existe aquela possibilidade, você resgatando tudo isso vai perceber, bom, a probabilidade é que realmente a resposta seja essa, que o caminho seja esse.
Mas isso é uma possibilidade da pesquisa, existem outras, né? Mas é basicamente isso. Então, nós vamos considerar a importância dessas orientações em função disso, tá? E um outro detalhe que eu acho importante também destacar aqui, todas as orientações da ABNT, elas, e qualquer norma, na verdade, a gente sabe que existe um fundo de valoração, né? Uma norma existe com um objetivo, né? Você não estabelece um padrão por estabelecer padrão, isso não faz sentido, né? Se existe um padrão é para atender um determinado interesse, né? E quando a gente trata aqui de normas em relação a um trabalho, eu convidaria que vocês pensassem a respeito das razões que levam a ter uma regrinha que orienta em X sentido. Eu acho que a grande regra dessa padronização, você estabelecer um padrão de indicação de fontes, é para permitir a facilidade de consulta a esse material. Mas ainda assim acho que a gente tem a liberdade de propor uma visão crítica a algumas delas, né? E pensar, pô, mas que sentido tem seguir exatamente dessa forma, ou absolutamente dessa forma? E aí é que a gente cai muitas vezes em erros de interpretação, porque a norma ela é avaliada de forma literal. E vocês sabem que a interpretação literal, especialmente no plano do direito, ela existe, ela é utilizada, mas ela não é a única e vezes ela é muito falha, né? Então aqui também se aplica a mesma regra hermenêutica, né? Você vai interpretar, mas sempre avaliando a natureza daquela regra e verificando de que maneira ela realmente pode trazer benefícios para os valores que se espera ter um trabalho científico, tá bom? Bom, vamos lá. Primeira coisa então que nós precisamos saber é o seguinte: a distinção entre alguns conceitos que, assim, esses conceitos não estão exatamente assim cunhados na ABNT, mas eles são apresentados pela doutrina de uma maneira sempre muito próxima a essa, que é você saber a diferença entre uma citação, a chamada e a referência, ok? Então esse gráfico que está no material, ele indica visualmente isso, embora a gente não consiga ler o texto, nesse momento não há essa necessidade, mas a citação ela é distinta da chamada, que é por sua vez distinta da referência. Quando a gente está mencionando uma citação, a citação é o conteúdo que você traz para o trabalho, ok? Então citar um autor não é sinônimo de mencioná-lo simplesmente, ok? Assim, Aristóteles, citou o autor, não. Eu não mencionei apenas o autor, eu trouxe uma informação, um conteúdo que foi desenvolvido, que foi aperfeiçoado, que foi expresso por Aristóteles. Tá? Então, essa é a ideia da citação. Citação é o conteúdo que você vai trazer para o seu trabalho, você vai transpor para o seu trabalho. E esse conteúdo, ele pode ser transposto literalmente, ok? Você transfere como está no texto, bota para o teu texto, certo? E você tem uma outra possibilidade também, que é transpor esse conteúdo de forma não literal. Você leu, compreendeu e aí traz para o texto a ideia que está contida naquele conteúdo, mas você faz isso com as suas palavras. Está claro isso? Quando você escreve com as suas palavras, eu diria assim, qual é o teu papel, qual é o teu momento em relação a um texto científico. Esse conjunto, que é um conjunto maior de informações do teu trabalho, que é uma operação descritiva, você explica o que leu, certo? Esse explicar o que leu, como é que é? Transcreve literalmente, aí não é a explicação ela fica muito limitada, né? Porque você vai trazer exatamente a palavra do cara para o teu trabalho, ou você escreve com as tuas palavras aquele conteúdo que estava lá. Aí o lapso de atividade interpretativa e descrição, mais descrição mesmo, não diria nem que é interpretação isso, é você descrever o que está ali, ainda que seja com as tuas palavras, é conteúdo de outro, tá? Tudo isso que eu falei agora, a gente vai denominar citação, ok? Que é graficamente aquele conteúdo. No caso desse desenho, o
está indicado ali como citação no ponto A é uma citação direta, é uma transcrição, portanto, com mais de 3 linhas. Tá? Essa distinção entre até 3 linhas, mais de 3 linhas, quem opera isso é a ABNT, né, que estabelece essa distinção, eu diria, visual. Né? Há uma intenção, me parece, deliberada de demonstrar para o leitor qual é a carga de informação literal que consta no teu trabalho. Né? Aquilo que vem de forma mais extensa tem uma visibilidade mais acentuada, e o que é menos extenso tem uma visibilidade menos acentuada. Vocês percebem isso? Literalmente, né? Quando é uma transcrição literal, ela vai ter uma conformação que tu olha o texto assim, aqui tem uma transcrição literal. Eu sei que isso aqui é o texto que estava em outro trabalho. E quando você tem uma passagem que é com menos de 3 linhas, aí você também sabe que é uma transcrição literal, mas às vezes ela se confunde dentro de um parágrafo que tem desenvolvimento seu, e aí não fica tão explícito numa visão assim imediata, numa leitura superficial do texto, uma visão mais imediata do texto que você está lendo. Tá? Então, citação é isso. Agora, o que é a chamada? A chamada nós vamos denominar aqui como a informação que acompanha a citação, acompanha esse conteúdo, okay? E ela vai permitir, por meio dessa chamada, que a gente identifique a referência. Né? A forma que eu recomendo que vocês adotem é o sistema que a ABNT chama de autor-data. O sistema de chamada autor-data, que a gente vai explicar mais detalhadamente. Por que eu recomendo? Tem uma série de razões, eu até posso declinar elas aqui. Tá? Razões de natureza técnica, operacional, razões de ordem metodológica também, que levam a recomendar que vocês usem o autor-data. E o que seria basicamente o autor-data? Só para ter uma ideia inicial, né? É você, como regra geral, logo após a citação, você abrir um parênteses, colocar o patronímio, né, o que é chamado sobrenome do autor, vírgula, o ano da obra, vírgula, a página correspondente, e aí fecha o parênteses. Como regra geral seria mais ou menos isso aí. Tá? Essa chamada, portanto, ela vai ter que estar presente em toda citação. Então, percebam, se você transcreveu literalmente, vai ter que aparecer a fonte ali, a indicação do autor, que é a tal da chamada. Se você escreve com as suas palavras a ideia do autor, bom, de onde veio aquela noção, de onde veio aquela informação, ainda que escrita com as suas palavras, ela veio da fonte X, então vai ter que estar indicado o autor lá também, a fonte correspondente. Vocês percebam que na chamada, especialmente em relação ao sistema autor-data, você não tem mais detalhes sobre a obra. Então saber só o patronímio e só o ano não é suficiente para identificar a obra, concorda? Não dá para saber qual é o livro. Você vai precisar de mais informações. Mas no conjunto do teu trabalho isso é possível. Por quê? Você tem o nome do autor e o ano. Aí você se remete à lista de referências que fica no final do trabalho. E aí a referência, sim, é o conjunto de informações que é suficiente para poder identificar realmente a fonte. Saber se é um livro, foi publicado por que editora, saber se é um artigo, foi publicado em que revista, e assim por diante. Tá? Então, lá na referência que você coloca, como regra geral, a informação completa. No sistema de chamada, você vai indicar autor, ano e página no modelo autor-data. Se nós utilizarmos o modelo de nota de rodapé, o sistema numérico que usa um recurso da nota de rodapé, aí você tem uma dinâmica um pouquinho diferente, né? Onde a ABNT indica que você, na primeira ocorrência que você indica um autor, você teria que colocar a referência completa lá no rodapé. Tá? E as segundas seguintes podem ser abreviadas. Ok? Tudo isso a gente vai ver com mais detalhes. O importante nesse momento é entender essa dimensão, tá? E entender um outro aspecto. No conjunto de referências, deve haver uma sintonia precisa entre o que está referenciado lá atrás e o que está citado lá na frente. Tá? Então, tem uma citação lá na frente, tem que ter uma referência lá atrás. Tem uma referência lá atrás, tem que ter pelo menos uma citação lá na frente. Seja direta, indireta, o que for. Tá claro isso? Muito bem.
Vamos lá, então vamos primeiro conversar a respeito das citações, tá? Primeiro das citações, depois falar do sistema de chamada, ok? Bom, eu já antecipei alguma coisa aqui para vocês a respeito das citações. Vejam que ela pode ser então literal, certo? Também chamada direta. Por que direta? Não tem mediador, né? Assim como está no texto, você traz para o teu trabalho. Okay? O texto consta ali, o direito corresponde a um conjunto de princípios e regras de um determinado país. Você transcreve exatamente isso. Ok? Bom, exatamente mesmo, se o texto é um texto antigo e está escrito farmácia com PH, eu preciso transcrever exatamente como está em PH? Bom, aí vem a questão da interpretação, das razões, né, que levam a gente avaliar um pouco esse mérito. Tá? Quem interpretar literalmente a norma, talvez pense assim, tem que ser absolutamente igual. Direto é direto, não tem meio termo. Ou é assim ou é assado. Né? Mudou uma vírgula, opa, já não é mais igual. Eu acho muito equívoca essa postura. Né? A impressão que eu tenho é que isso não é assim, ou não deve ser assumido assim. Né? Então, claro que a literalidade aqui que se espera, ela está relacionada à expressão textual, ok? Então, ainda que você tenha a alternativa de colocar exatamente como está no texto original, farmácia com PH, né? Estreia com acento, né? Textos mais recentes vão seguir a norma da língua portuguesa ainda na versão antiga, né? A nova tem algumas modificações, a gente sabe disso. Então o texto, ainda que recente, está lá com um acento. Eu não posso mudar isso, eu tenho que botar, né, com a regra da gramática daquela época. Ai, que aflição, né? Ai, que dificuldade, o que eu faço agora? Né? Ainda que você possa fazer isso, e existe a possibilidade, né, uma sugestão da ABNT, de você colocar a expressão SIC próxima daquela palavrinha, né, que tem aquela incorreção, vamos dizer assim, né? Ainda assim, eu não vejo problema nenhum mesmo, em você adequar o texto e colocar estruturalmente, né, no português atual. Tá? Eu não vejo problema nenhum nisso. Você não vai estar maculando o sentido literal do texto pelo fato de você ter tirado um acento que não tem mais onde tinha, de você transformar o farmácia na forma como se escreve atualmente. Tá? Não há prejuízo absolutamente nenhum no entendimento daquele texto. Vocês entendem isso? Mas eu quero trazer o sentido mesmo para que o leitor perceba que esse texto é texto antigo e que foi escrito com PH. Tudo bem? Coloca. Tá? Mas se não há razão para manifestar dessa maneira, por que você vai deixar daquela forma? Não há prejuízo. Entendem? Então, nós precisamos ter essa percepção em relação a essa dinâmica de transcrever texto no seu trabalho. Mas a ABNT também permite que você faça observações dentro de uma citação direta. Tá? Toda e qualquer observação dentro de uma citação direta, seja um SIC, seja uma reticências, seja uma observação sua mesmo, ela deverá ser colocada entre colchetes. Né? Então você tem essa alternativa de ir acrescentando observações, sejam elas dessa natureza ou de qualquer outra natureza. Pode ser em relação até ao próprio teor do texto, né? De você dentro da citação direta fazer uma observação e colocar entre colchetes. Mas notem, né? Eu estou falando aqui de citação direta. Tem muita gente que errou isso em semestre anterior, eu vi em alguns textos, onde usava reticências em paráfrases. Isso não existe. Tá? A paráfrase é você escrever com as tuas palavras. Tu podou o que da tua palavra? Né? Tu não poda nada da tua palavra, tu poda da literalidade do texto, se é uma citação direta, uma transcrição literal. Ok? Tá claro isso? Muito bem. Então ela pode ser direta, ou transcrição literal, como ela pode ser indireta. Por que indireta?
Porque do texto vai para a sua mente, da sua mente, né, adequa as suas palavras e vai para o texto. Então há um mediador aí que é você, ok? É claro que nessa mediação você corre o risco de alterar o sentido da frase, alterar o sentido do texto. E isso nós temos que tomar o máximo cuidado para não cometer esse erro, né? Ok? Então você escreve com as suas palavras, mas por favor, não contamine o texto de maneira, a ideia de maneira que você transforme ela completamente. Então a gente tem que cuidar muito com isso. Bom, das citações diretas, agora vamos para essa unidade, tá? Citações diretas. Nós temos então até 3 linhas e mais de 3 linhas. Como é que eu vou promover uma citação direta com até 3 linhas? Só tem uma regrinha, você coloca entre aspas, tá? Da maneira como está posto aqui. Você não precisa, a princípio não deveria, né, usar qualquer outro destaque gráfico. Por que não deveria? Bom, porque a Bíblia diz que é entre aspas. Isso não é suficiente para me convencer, Arnaldo. Então tudo bem, né? Mas eu me convenço do seguinte: quanto menos complicação para a nossa vida na hora de desenvolver, melhor. Então, que coisa mais simples que essa? Só tem uma regra, entre aspas. Ah, mas eu quero colocar itálico. Também. Está errado? Eu não sei se está errado. Vou deixar de entender o texto? Eu, leitor? Acredito que não. Tá? Só que aí isso para mim é muito difícil dizer, mas tem que se conformar com a possibilidade de alguém lhe censurar porque você não seguiu com absoluto rigor uma regra. Isso para mim dói na alma, entendeu? Dói, ok? Mas o que se pode dizer é: você fez de um jeito que não estava pré-estabelecido. O pré-estabelecido entre aspas, que ter colocado em itálico, desde que tenha colocado tudo, né, todas aquelas hipóteses naquela mesma forma, isso não é um erro do meu ponto de vista, mas é eventualmente uma inconformidade levíssima em relação ao que está estabelecido num padrão de norma técnica, certo? Isso não vai ter maiores consequências. É muito diferente de que um milímetro estabelecido numa norma técnica para um instrumento de precisão. Aí é outra conversa. 1 milímetro pode fazer o negócio explodir. É outra coisa. Aqui não vai explodir nada. Certo? Tá claro? Quem vai explodir de repente é o professor ou o aluno. O aluno, acho que de repente explode de raiva, né? Quando o professor... Não é assim, é diferente, né? Você tem que seguir exatamente como está ali. Aí até eu explodiria, né? Nessa condição de avaliação. Ok? Bom, a citação então até 3 linhas, só entre aspas e mais nada. Com mais de 3 linhas, bom, aí a gente tem essa dinâmica aqui com algumas regrinhas. Dá para dizer que são 5 regras, embora algumas sejam óbvias, tá? Vamos lá, que não é tão óbvio. Espaço entre linhas simples. Se no texto era 1,5, uma citação direta passa a ter um espaço entre linhas simples. Há um recuo de margem de 4 centímetros, pontualmente mencionado na norma como 4 centímetros. Tá? Aí, por consequência disso, me parece que é óbvio reconhecer que é um parágrafo distinto, porque não há possibilidade de você usar a mesma conformação gráfica dando continuidade a um parágrafo anterior. Tem que ser um parágrafo distinto mesmo, né? Então aí já tem 3 regras. A fonte é um pouco menor do que a do texto, ok? E o que mais? Fonte menor, recuo de 4 centímetros e não vai aspas. E não vai aspas, tá? Por que não vai aspas? Bom, aí eu diria que o espírito talvez seja esse. Se você usa um recurso para uma determinada situação, você não usa o mesmo para outra. Tá? Isso me parece relativamente lógico. Isso, tá? Então você usa aspas para citação direta com até 3, você não vai usar o mesmo recurso, já que ele tem tantos outros, né, que estabelece esse destaque visual muito mais denso, muito mais agressivo, vamos colocar assim, né? Que fica bem claro para o leitor: putz, isso aqui é uma transcrição literal, né? Tá com recuo de margem, fonte menor, espaçamento simples, parágrafo distinto, não foi aspas, tá lá, é o bloco. Agora,
quanto eu posso estender esse tipo de citação. Porque a outra é até 3, tudo bem. Mas uma direta com mais de 3, mais de 3, quanto mais? A ABNT, ela recomenda a uma passagem, se não me falha a memória, que recomenda que uma citação direta com mais de 3 linhas não exceda a 1/3 de página. De onde saiu esse 1/3? Isso é uma questão estética, meramente estética? Não. Eu conjugaria isso com uma orientação que está contida na Lei de Direitos Autorais. O que a Lei de Direitos Autorais estabelece como regra? Ninguém pode fazer uso de obra alheia sem consentimento prévio, sob pena de incorrer numa violação a direito autoral. Tá, muito bem. Mas transcrever indicando a fonte pode? Pode sob determinadas condições, que essa mesma lei estabelece. Então, que condições são essas? No caso de citações, a Lei de Direitos Autorais estabelece que você pode transcrever na medida justificada ao fim a atingir, desde que seja para efeito de estudo, crítica ou polêmica, certo? E se na medida justificada ao fim a atingir, eu diria o seguinte: na nossa área e muitas outras, né, não me parece justificável você transcrever 2, 3 páginas seguidas, né, ou mesmo uma inteiraça assim, né? A não ser nas hipóteses, como na nossa área, um voto em uma jurisprudência, tá? Talvez, muito raro isso, tá? De dizer assim, não, esse voto aqui, essa passagem do voto, não o voto na íntegra, porque não faz sentido. Transcrever o voto na íntegra não faz sentido. O que é uma citação indireta? A ABNT, ela menciona 2 modalidades de citação indireta, que em última análise dá na mesma, formalmente, né, textualmente falando, que é a paráfrase e a condensação. Okay? Na paráfrase, você escreve o conteúdo de uma fonte, mais ou menos com o mesmo número de linhas e páginas, linhas e palavras. Esse mais ou menos é quanto? Estava escrito com 3 linhas, fiz com 5, com 2, ok? Um pouco mais, um pouco menos, isso não tem muita distância em relação a isso. A condensação, o objetivo é o mesmo, você escrever com as suas palavras a ideia de outro, só que você deu uma comprensada ali, né? Comprimiu de forma muito densa, tá? Tá dando uma ideia geral do que o autor falou. Então, condensação vai ter essa... um resumo. Não é exatamente um resumo, tá? Mas é você trazer a ideia principal contida em um texto, tá? Pode ser em num período de páginas, pode ser num capítulo inteiro ou de uma obra inteirinha. Você condensou. Um resumo é diferente disso, tá? A condensação, eu diria que você traz uma ideia base, que é importante para o seu trabalho, está contida naquele período todo, né? Mas você não transcreve, não se reporta tudo que foi mencionado ali com as suas palavras. Você diz alguma coisa chave ali que está presente naquele período, mas é o ponto principal, assim, eu diria, tá? E aí essa conjugação de citações, né, indiretas, citação, paráfrase e condensação, ela é perfeitamente possível no trabalho. Aliás, ao longo do trabalho você explora de forma diversificada citação direta com até 3 linhas, com mais de 3 linhas, paráfrases e condensações. Visualmente, a paráfrase e condensação são idênticas. Elas não têm nenhum destaque gráfico, absolutamente nenhum destaque gráfico. De modo que o leitor, observando o teu texto, ele só vai perceber que se trata de uma citação indireta pela presença de uma chamada, né, pela presença da indicação, né, daquelas informações que se reportam a uma obra, uma fonte em especial. Se não tiver aquilo, o leitor ele fica na mão, ele acha que aquilo ali foi você que escreveu, né? Aí ele vai ler lá que em 1350 aconteceu um determinado fato na história. E aí o leitor pensa assim, pô, mas de onde é que o cara tirou isso? Ele estava lá?
né? Ele viu aquele fenômeno acontecer. Da citação direta ainda resulta algumas questões. Intervenções do texto, certo? Elas podem ser eventualmente acrescentadas, e aí a BNT nos dá uma saída padrão que eu acho legal conhecer só essa regrinha, né? Queres colocar alguma observação dentro de uma citação direta, coloca entre colchetes e deu, né? Então há essas possibilidades mencionadas pela BNT, o SIC, né, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, eventualmente para indicar uma dúvida, as reticências também postas entre colchetes, tudo isso para distinguir o que consta do texto original com as tuas ponderações e a tua intervenção naquela transcrição literal. Isso aqui me parece funcional, adequado, mas na medida do possível eu particularmente tenho evitado ao máximo fazer esse tipo de acréscimo. Eu tenho percebido que isso não... são situações muito raras assim, né? Essa questão de você pegar e destacar uma parte do texto transcrito, colocar em negrito, né? Sublinhar, preciso fazer isso, pensa bem, eu realmente preciso destacar uma parte ali em negrito? Na medida que você já está acostumado em parafrasear e tudo mais, você traz só aquilo que é o destaque já todo, a citação em si já é um destaque do que alguém está mencionando. Então, tentem se pautar por isso, evitem, isso é sugestão minha, tá? Evitem utilizar esses recursos de destaque, que chega a um ponto, eu destacava muito, chega a um ponto que tu quer estabelecer gradação em destaque. Aí uma coisa que é levemente importante é negrito, uma coisa que é mais importante do que o levemente importante é negrito sublinhado, né? E aquilo que é mega power vai negrito sublinhado e itálico, tudo junto ali, né? Cara, quem é que vai saber? Tem que ter legenda isso aí, porque isso não é norma técnica e o leitor vai ter que sacar o que você quer dizer com aquilo. Vai ficar confuso e talvez absolutamente desnecessário, tá? Então o leitor percebe a importância no contexto. Você vai explicando, vai transcrevendo algumas partes e aquilo que é essencial no texto transcrito para o leitor fica evidente também. Uma situação que ela é recorrente, já muitos me perguntaram a respeito disso. A tradução na citação, tá? É uma observação que pela norma atual, vigente, você iria apresentar a tradução o mais literal possível, embora contextual, porque vocês sabem que tradução sempre, na literalidade absoluta não dá, né? Sai errado, mas você poderia traduzir e apresentar a observação dentro do sistema de chamada tradução nossa. Ok? Muito bem. A mesma orientação é apresentada para efeito de destaques gráficos, se eventualmente você quiser fazer um destaque gráfico e sem destaques no original seria uma opção, né? Ou destaques pelo autor, na mesma linha, tá? Grifo nosso, que é uma outra alternativa, entra naquela discussão do nosso, né? Mas seriam possibilidades, ok? Bom, o sistema de chamada então, o autor data. E aqui vem um detalhe. Aqui um detalhe até sujeito a ser questionado. Vocês percebam que, como regra geral, logo após a citação, nesse caso nós temos uma citação direta com até 3 linhas. Logo após a citação, abre parênteses, o nome do patronímio do autor, Nader, vírgula, o ano da obra, 2000, vírgula, P ponto, o número da página. Tá? Algumas observações aqui, quanto ao patronímio. Filho, neto, júnior não é patronímio, certo? Então ele vai juntamente com o patronímio. Se fosse Paulo Nader Júnior, seria Nader Júnior, certo? O Nader Filho e assim por diante. Outra coisa, dentro do parênteses, que seria uma possibilidade recorrente no teu trabalho, tu pode fazer o teu trabalho inteirinho desse jeito, a chamada, sempre logo após a citação, seja direta ou indireta, abre parênteses, aumentou a página, deu, tá?
Mas existe uma outra opção que a gente vai mencionar um pouco em seguida, que é o nome do autor fora da estrutura da chamada. Então, você coloca o nome do autor em letras maiúsculas dentro do parênteses. Isso é o que se extrai literalmente da norma técnica. O ano, até aí não tem problema, vírgula, a página. Se for uma página só, ok. Sendo duas páginas consecutivas, 9 e 10, por exemplo, certo? Seria 9-10. Se for páginas intercaladas, a página 9 e a página 11, seria 9,11. Tá? Mais ou menos a regra que tem para imprimir páginas nos editores de texto normalmente é assim. Aí algumas variações que podem ocorrer em função de homônimos, né? Você então colocar as iniciais dos autores como alternativa, ou em última instância você também utilizar essa opção aqui, ó, que eu acho que é uma opção padrão interessante. Você, ao lado do ano, duas obras do mesmo autor publicadas no mesmo ano. Era uma máquina de publicação, né? Isso pode acontecer. O cara publicou 2, 3 artigos no mesmo ano, foi várias revistas, artigos distintos, e ele publicou no mesmo ano, e é o mesmo autor. Ou eventualmente são homônimos e mesmo ano. Uma alternativa que eu acho que é padrão, una, assim, que fecha nisso, é você agregar a letra do alfabeto ao ano, da maneira como está aqui. Então, 1979A para um autor, 1979B para o outro autor, no exemplo, né? E aí lá na referência, quando você faz o conjunto de referências, você coloca o ano também A e o ano também B. Então você pode colocar segundo autor X, conforme e tal. Isso acaba sendo uma muleta de texto, né? Para você não começar uma citação direta com até 3 linhas direto no início do parágrafo. Aliás, não façam isso. Isso também não é visto de forma adequada. Mesmo uma citação direta com mais de 3 linhas, ela tem um preâmbulo que inaugura e que chama a atenção daquilo que vai ser citado, tá? Então, uma citação direta com até 3 linhas também, ela tem um preâmbulo que chama a atenção ao que está por vir como citação. Nunca se inicia uma citação assim do nada, direta, né? Do nada, pá! Não façam isso, tá? Muito bem, legislação e jurisprudência, como citar? Não tem uma regra específica na ABNT, eu já observei com uma certa atenção isso e não consegui identificar algo que pudesse sugerir. Há a sugestão das referências, como fazer referência de jurisprudência, de legislação, sim. Mas e a chamada, como é que fica? É autor-data também, mas não tem autor-data, como é que faz então? Então isso é uma sugestão de algo que se aproxima ao sistema autor-data para tentar compatibilizar. Como a chamada de uma legislação começa sempre com a competência, depois a espécie normativa, o ano e assim vai, né? Se você traz apenas o texto da lei no teu trabalho ou comenta, você eventualmente pode fazer uma chamada, chamadas variadas como essas aqui, né? Brasil, lei número tal, ano tal, artigo tal, ou conforme a lei 9.610, abre parênteses, Brasil no tal, artigo tal, ou conforme o artigo 27 da lei tal, Brasil 98, e assim por diante, tá? Isso vai variar muito conforme o estilo de redação que você vai desenvolver durante o texto, ok? Bom, vejam que tudo isso está associado a uma forma de apresentar citações que é autor-data, né? Tem o sistema numérico também, que ele usa as notas de rodapé. Por que não usá-lo? Tá? Por que não usá-lo? Sem ressalva, tem gente que acha que usar o sistema numérico é legal. Quem acha que é legal, o único argumento que me pareceu não razoável, mas é um argumento que tem um mínimo sentido e que eu tenho minhas restrições, é assim: eu dedico o texto ao conteúdo propriamente dito. E o que é esse mapeamento de fontes, eu coloco no outro plano do trabalho, que é o plano do rodapé.
Assim eu permito que a pessoa se concentre apenas no texto aqui, e se ela eventualmente o leitor quiser saber qual é a fonte, ele vai lá para o rodapé e consequentemente para extrair referências. Ok, isso é uma opção, tá? Mas eu diria o seguinte, me parece que é muito mais interessante do ponto de vista metodológico, para quando se avalia, quando se observa, especialmente trabalhos dessa natureza que são avaliados, deixar explícito mesmo. Não, alguns acham que isso fica em segundo plano, não é essa a ideia, nem tampouco é para quem gosta de usar a nota de rodapé, né? Colocam em segundo plano, outros dizem, não, eu vou colocar em segundo plano, mas assim, na prática, você está lendo o texto, passa batido, o leitor passa batida a nota de rodapé, tá? Então, explicitar durante o texto os autores, eu diria que é algo desejável. Outros não querem isso, acham que o texto, eu já ouvi expressões assim, o texto sem as indicações no texto e colocando nota de rodapé, o texto fica limpo. A questão estética ela também está presente nessa ordenação de conteúdos, mas eu diria o seguinte, indicar fonte não é sujeira. Não é sujeira, tá? Então, eu acho mais importante agregar e evidenciar para deixar claro que isso é conteúdo e fontes, indicação de fontes estão no mesmo plano de relevância no texto, e por essa razão, essa é uma das razões, tá? Vamos a outras. Por que usar o autor data? Uma grande parte dos veículos de publicação de artigos no Brasil opta pelo autor data. E uma razão de natureza técnica. Tem gente que não sabe usar editor de texto adequadamente para indicar a fonte e nota de rodapé. Para que dificultar se pode facilitar? A regra geral pelo sistema numérico seria a primeira indicação colocar completa, como sendo no modelo de uma referência, e a segunda e seguintes abreviar o nome do autor, o ano e a página correspondente, tá? Também é basicamente simples. E aí você pode usar, é alternativo, usar a indicação idem e bidem e as expressões latinas. Acho que é extremamente importante tornar cada vez mais claro e fácil operar, tanto para quem escreve quanto para quem lê. Ok? Então o numérico, ele tem esses senãos, né? Em outras situações também, teve um aluno que me perguntou, Rabal, estou com um problema, né? Eu boto uma nota de rodapé lá, ela aparece em todas as páginas. Todas as páginas a mesma nota de rodapé. Eu disse, então você colocou o texto no rodapé do documento do Word e não utilizou o recurso de notas de rodapé do editor de texto. Não é no rodapé ali que bota o negócio, né? Porque ele não sabe usar então o editor de texto adequadamente, né? E por mais bobo que possa parecer isso, não é tão bobo assim, tem muita gente que não sabe mesmo, né? Operar algumas facilidades dos editores de texto e acabam complicando a vida com isso. Então, com o autor data, tu escreve até a mão e não gera nenhum problema, nenhuma dificuldade para ti, certo? Agora, com o numérico, aí, né? Tem outros que, por exemplo, não acham que o Word ou qualquer editor de texto, BR Office e tal, é máquina de escrever. E nota de rodapé, como é que ele fazia? No braço, literalmente no braço. Ele escrevia o texto, fazia uma linha, né? E aí botava o número sobrescrito e aí colocava lá. Para evitar tudo isso, o autor data é um caminho maravilhoso, né? Ok?